Boa tarde, hoje nós estamos aqui com um testemunho de vida, de fé e determinação da Railine. Railine, fala um pouquinho sobre a sua vida, sua trajetória de vida, como foi? Desde pequenininha, fui muito perturbada, sabe? Desde pequenininha eu via coisas, assim, minha mãe, minha avó fazia até promessa para mim parar de ver coisas e via espírito, sabe? E eu não entendia o que estava acontecendo comigo. E eu cresci, passei por muita coisa errada na minha vida, bebia bastante, sabe? Eu era alcoólatra. Todas essas dificuldades que você passou na infância, sempre você via Deus agindo na sua vida, mas Sim. você não tinha ainda tido um encontro com Ele verdadeiro? Como que foi? Sim, e eu pensava assim, eu gosto tanto de festa, tanto de balada, eu ser evangélica e, tipo assim, eu recebi aquilo no meu coração, mas não pratiquei. E continuei na vida de bebedeira, festa, balada, era festa todo dia, balada, todo final de semana, sabe? E foi indo até que eu casei. E eu casei e eu e meu marido, mesmo a gente casando, no final de semana a gente ia para as baladas, bebia e tal. Você começou a descobrir que realmente você estava com câncer. Como que foi esse processo? Foi assim, eu comecei a sentir umas pontadas na cabeça, que durava mais ou menos 10 segundos e passava. E tipo assim, eu não podia me esforçar, porque assim, eu sou bem brincalhona, sabe? Eu não podia dar uma risada, eu não podia fazer nada assim que me esforçasse um pouco, que já vinha aquelas pontadas. Mas eu não procurei médico, porque durava poucos segundos e passava. E mais ou menos uns 2 meses depois, a dor veio e não ia mais embora. E eu comecei a perder a minha visão, eu via tudo embaçado, eu perdi o movimento do pescoço, eu perdi o movimento do braço. Tudo que eu comia eu vomitava, até água que eu bebia eu vomitava. Era horrível. Eu ia nos médicos, eles falaram que era enxaqueca. E eu gastava um monte com remédio e nada adiantava. Foi até que eu decidi marcar com um especialista, eu fui no neurologista, ele me passou uma tomografia e aí eu consegui marcar para o mesmo dia. Eu cheguei lá na moça, lá na secretária, falei que eu não estava dormindo, que eu não estava conseguindo dormir, eu não estava conseguindo comer, que eu estava sofrendo muito. E eu consegui arrumar no mesmo dia que eu marquei a consulta. Você tinha quantos anos mesmo quando aconteceu isso? Eu tinha 24 anos. E aí eu deitei na maca para fazer o exame, era para demorar cerca de 40 minutos. Demorou 2 horas e meia. Já me levantaram da maca, já me levaram para uma sala, já chamaram meu marido, falaram que eu não ia dar tempo nem de eu em casa pegar roupa, que eu tinha que ser encaminhada para a PUC urgente. PUC é um hospital que tem lá em São Paulo. Fizeram uma carta para mim não ficar esperando, para mim já entrar urgente. Até então eu não sabia que eu estava com câncer. Eles falaram para mim que eu tinha que ser encaminhada urgente, que eu estava com líquido preso na cabeça e que eu podia perder a consciência. Aí eu entrei, a gente chegou lá, passei com o médico falou que não ia mentir para mim, que eu estava com tumor, que ele não sabia se era benigno ou se era maligno e que a minha cirurgia era no outro dia. Na hora que ele falou isso, o meu mundo desabou, porque assim, você saber de uma hora para outra que você está com câncer, sim, um tumor, né? Eu não sabia se era benigno ou se era maligno, mas eu me desabei a chorar, eu fiquei desesperada, eu chorava, só chorava, e sabe? E a dor, porque assim, o remédio que eu tomava, ele não parava toda a dor, mas ele amenizava. E foi passando o efeito daquele remédio, eu gritava no hospital, aguardando, porque assim, demora um pouco para poder você ser encaminhada para o quarto, você tem que aguardar um pouco. E eu ficava lá, aquele monte de gente me olhando e eu lá gritando, chorando, sabe? Você pensava que às vezes ali poderia ser o fim, morrer? Sim, Vinha esse sentimento? sim, eu liguei para todos os meus parentes, até para alguns que eu não conversava há algum tempo, pedindo perdão, porque eu pensei que eu ia morrer, né? Liguei para todo mundo pedindo desculpa e tudo, e fui encaminhada para o quarto, e aí o médico foi lá me visitar. Ele falou que a minha cirurgia era no outro dia, ele falou dos riscos que corria. Ele falou assim que até hoje ele nunca tinha operado ninguém para não ficar com sequelas, que todo mundo que ele operava ficava, porque assim, uma cirurgia no cérebro é muito arriscada. E só que ele falou para mim ficar tranquila, porque assim, com fisioterapia voltava. Só que ele tinha que falar tudo o que podia acontecer, caso acontecesse alguma coisa, ele não tinha culpa, entendeu? Ele não ficava responsável, porque podia acontecer mesmo. Ele falou que eu podia ficar paralítica, que eu podia perder os movimentos do braço, da perna, que eu poderia ficar com o meu lado do lado direito paralisado.
que eu poderia perder a visão, que eu poderia perder a fala. Ele falou tudo o que poderia acontecer. E eu fiquei arrasada, sabe? No momento, da onde você tirou a força para você realmente buscar a força e continuar vivendo? Porque não é fácil uma notícia como essa. Sim. Aí o que aconteceu? O patrão do meu marido foi me visitar no hospital e ele é pastor. E aí eu falei para ele assim, ó, eu não sabia se eu ia morrer, se eu ia viver, mas que eu queria aceitar Jesus naquele momento da minha vida. E ele falou para mim repetir as palavras, que eu aceitava Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu repeti. E eu me agarrei numa fé. E eu implorava para Deus, eu pedia para Deus, eu falava, Pai, se o Senhor me salvar, eu prometo ao Senhor que eu não vou voltar para o mundo, eu quero viver para o Senhor até meu último dia de vida. E assim, meu marido não podia ficar no hospital comigo, no quarto comigo, né, porque só podia ficar feminino, né, mulher. E a minha mãe também não podia, tipo assim, para dormir, né, não podia, porque só até criança até 5 anos, né. E aí eu fui pro banheiro sozinha, me ajoelhei no chão do banheiro e clamei por Jesus a noite inteira. Não consegui dormir aquela noite, eu clamando misericórdia para Ele, porque a minha cirurgia era no outro dia às 6 da manhã. E eu orei a noite inteira. E no outro dia cedo, né, às 6 horas da manhã, foi a minha cirurgia. Desde a cirurgia, Deus me mostrou que Ele estava comigo. Eu fiz a cirurgia, foi um sucesso, graças a Deus, foi tudo certo. Eu fiz a cirurgia, eu fui para a UTI. Eu fiquei quase um mês no hospital. E aí o médico foi me visitar, o médico que fez a cirurgia, ele falava para mim assim, balança o braço. Eu balançava o braço, ele falava assim, não estou acreditando, balança o braço. Porque o meu tumor foi no cérebro. Tem um cérebro aqui, o cérebro. O cérebro é o que coordena a coordenação motora. E ele falou para mim que ele tinha certeza que eu não ia conseguir mais mexer os braços, não ia conseguir escrever, porque perde a coordenação, né? Explicou depois porque eu tinha perdido a visão, porque eu tinha perdido os movimentos. A gente tem um líquido que chama cefaleia e ele lubrifica a cabeça e a coluna. E o tumor estava bloqueando a passagem desse líquido. Então por isso que eu perdi o movimento dos braços, por isso que eu perdi o movimento do pescoço, perdi a visão, por causa do tumor. Quando você descobriu o tumor, você teve algumas reações no próprio corpo, na própria mente. Como que foi isso aí? Teve alguma reação? Sim, o médico fez a cirurgia, né? Aí ele chegou em mim e falou que ele não tinha conseguido tirar todo o tumor. Porque o tumor estava numa região que se ele fosse tentar tirar mais, ou eu morria ou eu ficava em cima de uma cama pro resto da vida. Por causa da região que estava o tumor. Se ele fosse aprofundar mais. Ele falou que eu ia ter que ir para casa fazer radioterapia, quimioterapia. E se não adiantasse, eu ia ter que fazer outra cirurgia. E eu fui para casa. E na época eu tocava uma padaria, antes de descobrir que eu estava com câncer. Então, assim, bastante gente me conhecia. E uma senhora da igreja, uma pastora, foi me visitar. E Deus usa ela muito para revelação. E na hora que ela estava orando, Deus revelou para ela que o câncer que Ele estava permitindo acontecer comigo não era para minha morte. Era para a honra e glória do nome dEle. Que aonde eu fosse, era para dar o testemunho do que Deus ia fazer na minha vida, que isso ia edificar e salvar muitas vidas. O diabo estava revoltado, querendo me levar, mas Deus não ia permitir. Que naquele momento Deus estava me curando do câncer. Depois disso já fiz um monte de exame e o câncer desapareceu. Só que assim, mesmo fazendo os exames e o tumor não aparecendo mais, juntou o médico, minha mãe, meu marido, todos os meus familiares para mim fazer a rádio e a químio. O médico ainda falou assim para mim, Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Porque todo mundo falou assim, que é um tumor maligno, pode crescer, mesmo que está um grãozinho de areia. Só que eu sabia no meu coração que Deus, quando Ele faz as coisas, Ele não faz pela metade, Ele faz por completo. Mas de tanto pessoal ficar falando para mim, eu comecei a fazer. Na terceira sessão de quimioterapia, eu perdi a sensibilidade dos dedos das mãos. E eu fui fazer alguns exames e eu não podia mais ter filho, porque aquelas poucas químicas que eu recebi já afetou meus ovos, eu não podia mais ter filho. E eu comecei a pedir para Deus com fé, sabe? Assim, eu não tinha vontade de ter filho. Mas depois que o médico falou aquilo e tudo, me deu um desespero. Falei para Deus, Deus, nada é impossível para ti. Se o Senhor me curou de um câncer maligno no cérebro, o Senhor tem poder para me dar um filho também. Eu descobri que eu estava grávida, eu já estava com 2 meses, fazendo o tratamento. Na hora que eu descobri, sabe, eu parei de fazer o tratamento na hora e fiquei preocupada. E eu fazia ultrassom atrás de ultrassom, com medo dele nascer com problema, né?
E graças a Deus ele nasceu perfeito. Eu fui na igreja, eu já estava perto de ganhar neném, eu já estava com 8 para 9 meses já. E eu não compartilhava com ninguém, nem com meu marido, nem com a minha mãe, mas eu estava no medo no meu coração assim de perder meu neném, porque assim, eu tenho histórico na família de pessoas que o neném passou da hora de nascer e morreu, ou algum outro problema que aconteceu, sabe? E eu, por causa de tudo que eu estava passando, eu tinha muito medo. Eu estava sofrendo assim, calada, que eu não estava falando para ninguém. E aí eu fui na igreja, foi um senhorzinho bem assim, simples, sabe? Lá nessa igreja que eu fui, eles davam oportunidade para quem quisesse ir, falar, ler um pouco a Bíblia, falar alguma palavra, sabe? E aí esse senhorzinho foi e ele leu a palavra lá, falou o que ele queria falar. E de repente ele apontou o dedo para mim e falou para mim assim, ó, Deus pede para te falar que você está sofrendo com medo do seu neném nascer com problema. Mas Deus pede para te falar que vai dar tudo certo. Seu neném vai nascer perfeito e vai dar tudo certo, fica tranquila. E eu não estava falando para ninguém o que estava acontecendo. Então assim, Deus, quando Ele quer falar com a gente, Ele usa quem for. Então assim, nada para Deus é impossível, sabe? Hoje eu agradeço a Deus ter tido câncer, porque através do câncer eu conheci Jesus. Interessante, então, assim, foi dado como um milagre para os médicos. As pessoas que faziam esse tipo de cirurgia, elas tinham mais ou menos 90, 99% de chance de ter paralisia nos braços. Sim, sim. Foi um milagre para ele. Ele viu isso ou não? O médico da radioterapia falou que em 25 anos de medicina ele nunca tinha visto isso. Ele já viu a pessoa se curar e tratar com tratamento. Mas um câncer desaparecer assim, da noite para o dia, ele nunca tinha visto. O que foi o nível desse câncer? Ele foi considerado com qual nível esse câncer que você teve? Existe 4 graus de câncer. O grau 1, grau 2, grau 3 e o grau 4. O meu foi o 4. O câncer que eu tive, ele tem o nome de meduloblastoma. Ele é um câncer que é raro dar em adulto. Ele geralmente dá em criança. E a maioria das pessoas que tem esse câncer não sobrevive. Então, assim, Deus, Ele permite que coisa ruim aconteça na vida da gente, mas não é para nossa morte. É porque, assim, as pessoas só precisam de Deus, só buscam Deus quando precisa. E quando recebe a bênção, abandona Deus. Deus, tudo que Ele faz é maravilhoso. Tudo, sabe? Depois disso, assim, eu comecei a dar mais valor na vida, assim, essa vida da gente é ilusão. Até os passarinhos cantando, sabe? Tudo, eu comecei a ver a vida com outros olhos. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu vejo, olho meu passado, tudo que eu já passei, tudo que já aconteceu comigo, sabe? E eu vejo que desde o ventre da minha mãe, Deus tinha me escolhido. E onde eu vou, eu falo meu testemunho. Para as pessoas verem que Deus existe. Nada é impossível para Ele. O diabo, ele tem cegado muitas pessoas, para as pessoas não verem que Deus existe. Porque ele sentiu inveja de Deus, ele foi expulso do céu. Então, assim, o destino dele já está traçado. Então, ele não quer que ninguém seja salvo, entendeu? E ele pensa assim, cada alma que Deus perde é uma que Ele ganha. E então, assim, aonde eu vou, eu quero falar o que Deus fez na minha vida. Tem pessoa que fala que através do meu testemunho vai voltar para a igreja, tem pessoa que nem dá moral porque eu falo. Já aconteceu de pessoa perguntar como é que eu estava e tal, que viu o meu processo, e eu falar que Deus tinha me curado. E a pessoa falar, cada um tem um Deus. O que significou para você, a sua família, durante o processo do câncer e agora que você já tem uma família constituída e que Deus te deu um filho? Eu agradeço muito meu marido, ele me deu muita força. Ele rapou a cabeça junto comigo, ficou careca, me deu muita força. Minha família me deu muita força. E assim, eu comecei para a igreja, meu marido não ia para a igreja. Eu chamava ele para ir, ele falava assim, não preciso de ir na igreja para buscar Deus. Eu busco Deus aqui de casa. E eu ia sozinha para a igreja. E um dia a gente voltando de uma chacrinha, né, que nós tem, era mais ou menos umas 7h10, 7h20 da noite. E o marcador do carro estava errado. E a gente achou que tinha gasolina, estava marcando que tinha gasolina e a gasolina acabou. O nosso celular, os dois, estava descarregado. Não tinha nem como a gente pedir ajuda para alguém socorrer a gente. E aí, ele brabo lá, que a gasolina tinha acabado, tô tentando uma meia hora fazer o carro pegar, o carro não pegava, não tinha uma gota de gasolina. E ele falou que pegou o galão, falou que ia no posto para poder pegar a gasolina. E a gente estava na rodovia, o posto mais perto ficava o quê? Uns 8 quilômetros. E eu falei para ele não ir, que era perigoso ele deixar eu e o neném sozinho no carro, que era perigoso alguém parar e fazer alguma maldade com nós, né? Só que não tinha outra opção, ou ele ia ou nós passava a noite lá, né?
E ele foi. E eu fiquei no carro orando, sabe? Eu falei para Deus, Deus, nada é impossível para o Senhor. O Senhor tem poder para ajudar a gente. E orando. E eu estava fazendo a campanha. Era 4 domingos na igreja. E aquele era o último domingo. E eu falei para Deus, Pai, eu não quero perder a sua campanha. E orando, sabe? E meu marido falou que andou uns 2 quilômetros e sentiu no coração de voltar, sentiu um aperto no coração. E aí ele voltou. A hora que ele voltou, e eu no carro orando. E ele sentiu no coração de dar partida mais uma vez no carro. O carro ligou, andava um pouquinho e parava. Dava partida de novo, andava um pouquinho e parava. Foi indo assim até chegar no posto de gasolina. Chegou no posto de gasolina e ele começou a chorar. Ele começou a chorar e falou assim que se alguém tivesse contado isso para ele tinha dado risada da cara da pessoa e tinha falado que era mentira. E depois desse dia ele passou a ir na igreja comigo. Hoje ele está aí na igreja, hoje ele participa da célula da igreja, hoje ele toca violão na célula. E Deus só tem abençoado nós. Tipo assim, tem uma conta para pagar. A gente não tem de onde tirar aquele valor para pagar a conta. Do nada, aparece alguém querendo que a gente aluga a nossa chacrinha, alguém querendo alugar, ou alguém, sabe, assim, não sei nem explicar como que surge, sabe? Mas do nada, eu não fico com a conta em atraso. Vem a provisão. Sim, vem a provisão. E tudo que eu peço para Deus com fé, e é da vontade de Deus também, Deus abençoa. Então, assim, hoje eu sou muito grata a Deus, tanto livramento, acidente. Às vezes eu estou dirigindo assim, já aconteceu várias vezes, eu estou dirigindo, vira uma moto assim, na contramão, do nada, assim, e não sei o que aconteceu e não aconteceu o acidente. Já tentaram me assaltar 2 vezes, as 2 vezes não conseguiram me assaltar. Então, assim, eu sou tão grata a Deus que ao eu acordar e ao eu deitar, ao todo tempo eu glorifico a Deus, tanto que Deus é maravilhoso. E assim, tem gente que não acredita em Deus, que acha que Deus não existe. Mas só da gente olhar, assim, para tudo, a gente sabe, não tem como não falar que não existe Deus. Deus prova todo dia, todo momento que Ele existe. Basta as pessoas querer ver, porque o diabo ele cega os olhos da pessoa com tampão e os ouvidos para que as pessoas não vejam espiritualmente e não ouçam, sabe? Mas se a gente arrepender dos nossos pecados e a gente buscar Deus para as nossas vidas, a gente vai enxergar Ele a todo tempo. A gente começar a parar para pensar mesmo com os olhos do ser humano, né? A gente pensa que é algo impossível, né? Mas hoje a gente vê que para Deus não existe algo impossível, né? Para Deus tudo é possível. Para a gente como ser humano, né? Hoje é até, vamos pensar que é até comum, né? Que a gente, na nossa mente, a gente guarde mais tristezas, mais coisas ruins do que as coisas boas, né? E quando a gente vivenciou aquilo, a Railine ela fazia o contrário disso, né? Ela não guardava as coisas ruins, né? Ela procurava encarar tudo aquilo que estava acontecendo de frente, né? E pensar no quanto Deus já tinha feito de coisas boas também na vida dela, né? E quando ela passou a acreditar que aquilo ia ser uma fase, que ia passar, que realmente ela ia conseguir dar a volta por cima, a gente começou a perceber que a nossa vida começou a trilhar de uma forma diferente. Que em meio às dificuldades, a gente conseguia enxergar uma luz lá no fim do túnel, né? E a gente percebeu que pelo pensar em coisas boas, a gente viu que esse pensamento começou a produzir também coisas boas. O que nos ajudou bastante naquele momento, né? E aí depois só veio acontecendo coisas maravilhosas, né? Veio o nosso bebezinho, o André Júnior, que hoje tem 2 aninhos já, né? Que veio também nesse mesmo momento, um momento que estava muito difícil. E que a partir daí também várias outras coisas aconteceram e que nos leva a realmente crer num Deus que é um Deus de amor, né? E que basta a gente crer. A gente precisa de crer e a gente precisa de ter amor, né? Para viver aquilo que Ele tem preparado para todos nós. Né? Para as pessoas confiar em Deus, para ter fé em Deus que nada é impossível para Deus. Eu tive um câncer maligno. Deus me curou da noite para o dia. Tenha fé que Deus pode te curar.
assim como Ele me curou. Se Deus fez isso na minha vida, imagina o que Ele pode fazer na sua.